Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu avalio o momento da compra e o momento da venda de um fundo imobiliário, tá? Então eu vou falar principalmente do momento em que eu vendo um fundo imobiliário. Não deixe de se inscrever, por favor, deixando seu like e compartilhar com quem você puder, tá bom? Para dar aquela força aqui pra gente. Bom, gente, vou falar primeiramente aqui do critério de compra, tá? Então, para comprar eu vejo se o preço sobre o valor patrimonial não está muito alto, ou seja, se ele está muito acima de 1. Se ele tiver, por exemplo, 1.2, 1.3, geralmente eu não compro. Não estou dizendo que é o momento de comprar ou de vender, tá bom? Até porque eu tenho o HGLG e ele está acima de 1.2, tá bom? Então, se eu não vendi é porque alguma outra análise eu fiz. Então, nunca chegue aqui no canal e queira comprar ou vender com base puramente no que eu estou falando. Aqui é para você buscar mais informações e ter mais ferramentas, tá? Então, além do preço sobre o valor patrimonial, eu vou lá e olho o que? O dividendo que ele está pagando. Esse é o principal motivo de investir no fundo imobiliário, tá bom? Por que você fala isso? Porque quanto maior o dividendo, mais gente vai querer comprar. E mais gente comprando, esse preço vai subir. Esse preço subindo, o preço sobre o valor patrimonial também sobe. Deu para pegar, gente? Eu falei devagarzinho, acho que deu para entender, né? Então, quanto mais baixo o preço sobre o valor patrimonial e maior o dividendo, mais atrativo fica. A pessoa vai olhar a liquidez e vai falar, poxa, eu vou comprar. Vou comprar porque está dando um dividendo bom, o preço sobre o valor patrimonial está baixo, então a tendência é esse valor também se valorizar. Então você vai ganhar com a valorização da cota, você vai ganhar também com o aumento do dividendo. O outro ponto que eu vou falar para vocês aqui, que é esse fundo aqui, ó, HTMX11. Ele é um fundo um pouco peculiar, ele é de hotel. Então deixa eu botar ele aqui para vocês, HTMX11. Pessoal, aqui é o Profit Pro, tá bom? Essa plataforma que eu estou utilizando. Repara o seguinte, nesse fundo, se você comprou aqui, ó, tá bom? Você pagou R$108. Aí começou a subir. Aí você falou para o teu amigo viu que estava pagando um dividendo muito bom e comprou aqui. Aí agora você imagina isso numa escala maior, corretoras, né? A XP comprou aqui, aí veio a Ágora, comprou aqui mais em cima, a 110. Aí vem o pessoal do BTG também compra mais 1 milhão de cotas e aí o troço vai só subindo. Você vai vendo lá, quando você for ver, só na valorização você já ganhou um bom dinheiro. Aí ele volta a cair. Ninguém se pergunta muito por que subiu, né? Esse fundo aqui ele tem muitos quartos de hotel, então ele acaba vendendo alguns de vez em quando. Quando ele vende o quarto, ele aumenta a receita, tá bom? Vende um quarto por R$500 mil. Um quarto lindo e a pessoa pagou R$500 mil. Esse R$500 mil vai lá para o fundo e vai ser revertido em dividendo para os cotistas. Deu para entender? Essas cotas aqui começam a aumentar. Nisso que começa a aumentar a cota, o pessoal começa a comprar o fundo. Começa a comprar e ele vai lá para o topo. Só que depois de um tempo acaba essa mamata, né? Esse lucro dessa venda do quarto. E ele volta a receber apenas pelos hóspedes que ficam lá no quarto e vão embora, os novos hóspedes. Então só passa a receber aquela receita comum. Então nesse momento aqui, muitos começam a sair, porque tem outros fundos dando uma receita melhor. E aí, quando ele volta a subir, muitas vezes é porque ele vendeu um outro quarto. E aí você fala, não, mas o preço sobre o valor patrimonial dele aqui está 1.2, não vou comprar não. Muitas vezes você acaba comprando e se dando bem. Aí quando ele cai, vamos dizer, o valor patrimonial aqui em cima, 1.4. Aí você vê, pô, tá muito alto o preço sobre o valor patrimonial, então tá na hora de vender. Aí você compra aqui de novo. Então, gente, tem dessas estratégias em fundos imobiliários, tá? Você entender do que é o fundo, do que ele se trata, que tipos de receita ele pode ter, é o mais importante que você pode saber, que tipo de receita esse fundo pode ter. Ele vai comprar um shopping, ele vai adquirir, vai se livrar de um prejuízo. Então, fica sempre de olho nessas informações. Outra dica que eu posso passar para vocês aqui do fundo é você ver se ele é multiativos, tá bom? Então ele tem que ter muitos inquilinos,
diversos inquilinos, ele tem que ter em muitas regiões, tá? Por exemplo, se eu ficar num fundo imobiliário que só tem um shopping no Rio de Janeiro e der algum problema com a legislação, ou embargarem o shopping, ou der algum problema, eu me ferrei, tá? Não vai ter receita, não vai ter dividendo, todos os cotistas vão sair, aí de R$96 vai cair para 50. Então você tem que analisar isso. Não estou dizendo que não existam empreendimentos de um único inquilino e de um único prédio que não sejam bons, tá bom? Tem vários fundos aqui, ó, se você for reparar, que são assim, só tem um prédio e só tem um inquilino. Ou tem vários prédios e só tem um inquilino, tipo o do Banco do Brasil, que eu já falei para vocês em outro vídeo aí. O do Banco do Brasil tem vários prédios, só que só um inquilino, o Banco do Brasil. Era um contrato atípico de 10 anos, então quem comprou lá no comecinho se deu bem. Por quê? 10 anos, mas também pode encerrar antes, né? E paga aquela multa. A multa também entra como receita e passa para o teu bolso como dividendos, tá bom? Só para ficar aí como informação. Outra coisa também que entra como receita para você além da multa é esse aumento no lucro. Então, por exemplo, o shopping quer comprar um outro shopping numa região muito boa. Show de bola, tá ótimo. Agora, se o shopping vai comprar um outro empreendimento num lugar ruim, que não tem muito retorno, ele vai tentar inovar e acaba tendo prejuízos, aí o pessoal vai começar a sair porque o dividendo vai diminuir e aí o preço da cota e o valor patrimonial vai cair também. Pessoal, eu parei nesse daqui, mas eu não invisto nele, nem sei do que se trata, tá bom? Esse aqui não sei nunca nem investi nele não, nunca nem vi. Então, falando aqui sobre outros fundos, o que eu recomendo que você estude, né? Recomendação de estudo, não é de compra nem de venda. Que você veja se ele tem muitos imóveis, por exemplo, não tenha só um prédio, igual esse que eu falei para vocês. Aqui no Rio tem um, que é um prédio só e que só atende, por exemplo, funcionários da Petrobras. Aí a Petrobras rompeu o contrato, está pagando acho que uma multa aí que vai durar 6 meses de dividendos. Eu já fiz análise desse fundo aí em outro vídeo. E outro ponto, durante esses 6 meses vão receber um dividendo, pequeno, mas vão. E depois de 6 meses, que acabou vamos dizer, essa receita dessa multa, como é que vai ser a vida desse fundo imobiliário? Ninguém sabe. Então é um risco enorme. É igual o fundo do Banco do Brasil. Ele paga uma cota maravilhosa. Uma cota não, um dividendo. A cota dele é acima de R$2.000, mas ele paga R$28 aí por mês. Então, maravilhoso. Porém, o contrato vai só até 2022, ano que vem. E como o Banco do Brasil quer inovar, né, talvez não precise de tantas agências. Mas como eu falei no outro vídeo, há vários outros fatores a serem analisados, como a localização de banco, a logística, né, para colher o dinheiro, para coletar o dinheiro, os cofres, né, a estrutura, se pode mudar sim, se é barato mudar. Então tudo isso tem que ser analisado, tá, gente? Não é só você pegar esses números aqui, pá, tá barato, pô, vou comprar. Não, vai com calma. Seu dinheiro, seu patrimônio, seu suor, você tem que ter respeito a isso. Então sempre estudando, sempre melhorando, tá? Aqui eu nunca vou vender curso, nunca vou vender nada disso. O que eu vou vender para você é que você vá para outros sites buscar informações. Nunca fique comprando muitas coisas, comprando cursos aí com outras pessoas. E não que eu seja contra cursos, mas eu acho que é uma coisa que não adianta muito, tá bom? É como uma dieta, como um regime que você vai ali emagrecer rápido, só que não vai ter aquela cultura de se reeducar, assim como nas finanças. Não adianta você aprender tudo assim em 2 meses e daqui a pouco você para de praticar o mais essencial, o mais básico, que é você parar de gastar mais do que recebe, que é você trabalhar para ter sua receita, tá bom? Então, voltando aqui, quando for comprar um fundo, pessoal, analisa isso. Ele tem vários imóveis? Ele tem vários inquilinos? Ele está em vários estados? Pô, aí é show de bola. Essas 3 coisas, se ele tiver muitos imóveis, por exemplo, tem um shopping, tem esse fundo de shopping aqui, ele tem, vamos dizer, exemplo, hein? Ele tem 10 shoppings em São Paulo, 5 shoppings em Minas, 3 no Rio de Janeiro, 5 na região sul, 10 na região nordeste. Pô, tá ótimo. Ele tem vários inquilinos. Por exemplo, ele não só monta shopping para atender determinadas lojas, ele monta um shopping grande mesmo para várias lojas. E ele está em vários estados, então perfeito.
um fundo de logística, tem vários galpões. Aí você pensa assim, pô, mas tem vários galpões, eu vou comprar. Porque ele tem galpão, tem 10 na região sudeste, 20 na região sul e 5 na região nordeste. Tá ótimo. Aí você vai olhar a receita dele, 80% da receita dele depende de uma empresa, vamos dizer Magazine Luiza, como questão de exemplo. O que acontece se a Magazine Luiza romper o contrato? Acabou a receita, pessoal. Acabou. Não vai ter dividendo, tá? Porque de 80% cair para 20%, imagina uma vacância de 80%. Vacância quando não tem um inquilino ali, tá bom? Tem as casas, tem os imóveis, tem os galpões, mas não tem inquilino, tá vazio. Então essa vacância de 80% impacta muito no dividendo, tá bom? Então você tem que estar atento a isso. E os estados que ele está participando. Por exemplo, se eu fosse optar por um fundo imobiliário, de logística, do que for, eu adoraria que ele ficasse mais concentrado na região sudeste, principalmente em São Paulo. Por quê? Não sou de São Paulo não, sou do Rio. Mas por que principalmente em São Paulo? Porque São Paulo é o maior PIB do Brasil. Então é ali que está a grana. Se o cara vai botar 50 shoppings e quer botar 10 ou 20 só em São Paulo, para mim não tem problema nenhum. Agora se ele quer botar, se ele tem que botar 10 galpões e ele vai botar 5 no Rio de Janeiro, aí bota 3 na região sul e bota 1 em São Paulo, por exemplo, e o outro em outra região, aí eu fico meio cabreiro, né? Eu falo, pô, mas tudo vem de São Paulo, né? Você faz uma compra aí pelo Mercado Livre, tá vindo de onde? De São Paulo. Agora imagina as outras empresas mais graúdas, por exemplo, distribuidoras de peças como a Volkswagen, que fica lá em Vinhedo, em São Paulo, que é de um dos fundos imobiliários que eu tenho. Então, assim, você tem que ficar sempre atento aos inquilinos. Essa, por sinal, só a Volkswagen representa 20% desse fundo. É um pouco arriscado, mas não tem problema. E boa parte da receita desse fundo, do dividendo que eu estou recebendo dele, vem de uma multa que o Walmart pagou. Para vocês terem ideia, como é que a gente tem que estar sempre interagindo aí com as informações, sempre lendo, tá, gente? Então, eu não vou me alongar muito nesse vídeo, mas o que eu reparo na hora de vender? Que agora que é o principal fator. Isso daqui, quando o preço sobre o valor patrimonial está acima de 1.3, 1.4, na verdade não me interessa muito mais o fundo não, pessoal. Deixa eu achar um aqui. Um fundo aqui acima de 1.4 é muito difícil de achar. Deixa eu ver se o BCFF tá. BCFF 11. Não, tá bem baixinho. BCFF 11 tá bom. É porque a taxa de administração deve estar alta. Isso você tem que ver também, né? Porque os juros baixos e a taxa de administração alta, então não compensa muito você estar correndo o risco aí num fundo imobiliário. Bom, vou dar uma bagunçada aqui, ó. Esse aqui tá 1.24. Vou dar uma bagunçada aqui para ordenar eles do maior para o menor. Bom, esse aqui, ó, hospital não tenho nenhum. Esse daqui, galera, tá todo mundo comprando, é um fundo muito bom mesmo. Tá vendo? Ele tá 1.41, mas tá todo mundo comprando. Então, se for ver, fazer uma análise gráfica dele, e RDM11, vou botar aqui para vocês, só a critério de curiosidade. Olha aí. Então tá todo mundo comprando. Olha aí, só sobe, só sobe. Tá, aqui tá no diário, então cada candlezinho desse aqui é um dia. Se a gente botar no mensal, pra gente ver num prazo mais longo, olha aí. Então todo mês ele fecha um volume, um preço maior do que ele abriu, tá bom? É isso que significa essa vela branca. Ele abriu aqui e fechou aqui em cima no mês. Ele abriu aqui e fechou aqui em cima no mês. Aí aqui, ó, ele já devia estar num preço sobre valor patrimonial acima de 1.3. E o pessoal continuou comprando. Abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui. E assim ele segue subindo. Então, pessoal, a minha análise nem sempre vai ser a certa. Então, vocês têm que pegar essa análise e adaptar a de vocês, criar novos métodos, criar uma forma mais confortável para vocês analisarem. Por exemplo, tem colegas que são investidores mais tradicionais que eles só compram assim. Se estiver subindo é porque a coisa é boa, então eu vou comprar. É o critério deles. Mas há outros critérios que eu utilizo. Então, geralmente, quando está um valor muito alto, o que eu entendo aqui para encerrar o vídeo de vez, para não demorar tanto mais?
Quando esse valor está muito alto, o que vai acontecer? Os cotistas vão olhar o dividendo, no caso esse aqui, ó, 1.3, poxa, o dividendo está em 50, 0.5, por que eu não vou para esse daqui que o dividendo está 2.15? Ou por que eu não vou para esse que o dividendo está 1.65? Tem várias opções melhores, por que eu estou nesse daqui que está caro e está pagando dividendo menor? Está 1.3 e o dividendo está menor. Então o que acontece? As pessoas começam a sair dele e ir para outro, ou para um outro mais barato. E quando começa a sair dele, esse preço vai caindo e essa relação aqui também. Até, vamos dizer, chegar a R$50 e o preço sobre o valor patrimonial fica 1. Ou seja, aquele preço por cota que você está pagando é o preço justo. Aí você vai lá e recompra, se for o caso. Por quê? Às vezes você gosta do setor de logística. Você fala, não tiro do setor de logística para investir em um hospital. Não tiro de jeito nenhum. Mas olha a liquidez diária desse fundo, 8. Então, quem está nesse fundo aqui pode ser que está tentando sair, mas não está conseguindo. Porque com uma liquidez dessa é bem complicado de sair. Você tem que baixar muito o preço do fundo. Deu para entender, pessoal, mais ou menos? Então, preço sobre valor patrimonial, principal critério para eu vender. Está acima de 1.3, acima de 1.2, eu já fico alerta, já fico de olho. Se o dividendo cair, eu ralo o peito. Por quê? Eu vou ser um dos primeiros a sair. Porque o pessoal não vai ficar em um fundo imobiliário que o preço sobre o valor patrimonial está alto e ninguém vai entrar também. A pessoa não vai querer comprar, poucos compram um fundo com esse preço sobre o valor patrimonial acima de 1.3. Poucas pessoas compram. E as pessoas que compram esperam um grande rendimento. Aí a pessoa olha para o preço sobre o valor patrimonial acima de 1.2. Olha para o dividendo, pouco também. Não tem por que comprar. Ou seja, o que vai acontecer aqui é pessoas saindo, nunca pessoas entrando. Então o preço da cota vai cair. E aí, se você tem 700 mil, lá no final do mês você pode ficar com 600 mil, que a cota de 70 vai para 60 reais. Deu para entender, gente? Então é muito melhor você sair quando a cota está 70 reais, 71, ou até mesmo quando ela começa a cair, está em 68, do que você sair quando ela tiver 60. Então aqui eu tento sempre me adiantar. O mercado financeiro é isso, você tentar se adiantar aos movimentos. Muitas vezes a gente erra. Você não pode tentar ficar acertando o topo e o fundo, tá bom? Aqui tá no topo, vou vender. Aí ele sobe para 1.41. Olha lá o outro aqui em cima, o colega. Tá em 1.41. Tem um camarada aqui em 1.63. E aí? Poxa, esse aqui é do mesmo setor. Então ele tem capacidade de chegar a 1.63 ou 1.47. Então esse valor aqui pode subir de 280 até 300, 350, pode. Só que no meu gerenciamento eu não aplico num fundo com esse valor, com esse preço sobre o valor patrimonial. Eu acho muito pouco atrativo, a não ser que o dividendo seja alto e muitos outros fatores, como contratos atípicos, aqueles que vencem depois de 10 anos, 15 anos, né, de um contrato. Aí sim, aí é uma coisa bem bacana, porque você pode ficar tranquilo. Agora tem fundos imobiliários que você tem que estar toda hora olhando ali a vacância dele, porque tem aluguel vencendo no mês que vem, tem contrato vencendo daqui a um ano, tem contrato vencendo daqui a 2 anos. Então pode ser que um grande investidor se adiante, tire dele e vá para um outro fundo imobiliário que tem contratos aí que só vão vencer daqui a 7 anos, por exemplo. Muito mais seguro para ele, muito mais confortável, e ele não vai precisar se preocupar tanto. Tá bom, gente? Deu para entender mais ou menos? Então, preço sobre valor patrimonial acima de 1.2, eu vou lá e olho a cota. Se o dividendo tá sendo pequeno, então é sinal que essa cota provavelmente vai cair, porque muitas pessoas vão sair dele. Muitas pessoas estão enxergando o que eu estou enxergando, que é a cota muito barata, o dividendo muito barato, ou seja, vão sair desse fundo para buscar um outro que esteja com um preço sobre valor patrimonial melhor, abaixo de 1 ou perto de 1, e com chance de valorização na cota e também no dividendo. Tá bom, pessoal? Então me desculpe pelo vídeo muito longo, eu tentei ser objetivo, mas foi um pouco complicado, porque eu
eu tento deixar o mais claro possível para vocês. Espero que tenha ajudado de coração. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.